Vamos continuar a nossa aula. Na nossa aula ainda nós temos o tópico sobre o estudo dos sinais de uma função do primeiro grau. Que sinais são esses, professor? São justamente os valores onde essa função ela vai ter valor nulo, né? Valor nulo, valor positivo e valor negativo. Ela só pode ter uma função do primeiro grau 3 valores. Quais são eles, professor? Essa função vai gerar números positivos, ou ela vai gerar números negativos, ou ela vai ter o número f de x igual a zero. Ou seja, quando você encontrar a raiz. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer para analisar o estudo de sinal de uma função é identificar a sua raiz. Essa raiz da função do primeiro grau é menos b sobre a. Como assim, professor, menos b sobre a? Se nós observarmos, a nossa função y, a nossa função do primeiro grau é ax mais b. Se eu quiser encontrar o valor da raiz, para mim encontrar a raiz de uma função do primeiro grau, que a gente já vai ter que estudar mais aprofundadamente, eu vou ter que fazer o y igual a zero. Por que o y igual a zero eu vou encontrar a raiz? Porque é justamente o par ordenado onde você vai ter o y, você vai ter o valor do x e o y sendo igual a zero. Ou seja, esse númerozinho onde o par ordenado ele tem a ordenada y igual a zero, é porque de fato ali é onde se encontra a raiz da função do primeiro grau. Então nesse caso aqui eu pegaria ax mais b igualaria a zero para me encontrar essa raiz. Se eu isolar o x aqui vai ficar ax igual a menos b. Se eu isolar o x aqui vai ficar menos b dividido por a, que é justamente a raiz que eu quero da função do primeiro grau. Muito bem. A partir daí, o que nós vamos ter que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar essa raiz aqui, encontro essa raiz e observo. Se esse a da função que eu estou estudando ele é positivo, eu já sei que a inclinação dele é para a direita. A inclinação para a direita. E aí você vai agora analisar os sinais. Onde ela é a raiz, essa função ela vai ter f de x igual a zero. Ou seja, quando x for igual à própria raiz aqui no caso, quando x for igual à raiz, a função só vai gerar valor zero, valor nulo. Agora, nós temos mais dois casos a ser analisados. Quando eu pegar valores para maiores do que a raiz, se eu pegar qualquer número maior está sempre para onde da raiz, maiores sempre para a direita. E os menores sempre para onde? Sempre para a esquerda, da raiz. Qualquer número que eu pegar para a direita da raiz, veja que esse gráfico ele só vai gerar números o quê? Números positivos. Por que positivo, professor? Porque ele vai em direto ao eixo do y, só gerando números positivos. Se eu pegar números menores do que a raiz, aqui números para a esquerda, observe que esse gráfico, quando eu for trazer ele para o eixo do y, ele só vai gerar números o quê? Números negativos. Então, para a raiz, a função só gera f de x igual a zero. Para números maiores do que a raiz, a função vai ser positiva, maior que zero. Positivo aqui, Observe que só está gerando números positivos, positivo aqui. Veja que nós temos esse detalhe do positivo. Quando eu pegar números menores do que a raiz, para a esquerda da raiz, veja que essa função ela só vai gerar números o quê? Só vai gerar números aqui no caso, números negativos. A função vai ser f de x menor que zero. Então vamos ver um exemplo. A primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, é calcular a raiz. Então, o primeiro passo é calcular a raiz. Como é que eu calculo essa raiz? Pegando o y igual a zero. Se eu pego o y igual a zero, quem é o meu y? É a mesma coisa do f de x. É 3x menos 6. Então, eu vou pegar aqui 3x menos 6 e igualar a zero. Eu vou ter 3x igual a quanto? Igual a 6, o x vai ser igual a quanto? 6 dividido por 3. Portanto, nós vamos ter aqui a nossa raiz como sendo quem? Nós sendo 2. A primeira coisa que você vai observar agora, você vai fazer a inclinação desse gráfico. Esse gráfico aqui é o eixo onde vai ficar a raiz. Esse valor é a raiz. Vou pegar aqui uma outra canetazinha vermelha. Essa raiz aqui no caso, veja que o nosso valor do A, ele é um número quê? Ele é um número 3. E o número 3, ele é positivo. Se ele é positivo, a inclinação vai ser para onde? Vai ser para a nossa direita. Então, essa inclinação aqui, para a direita. Aí, aqui é a nossa raiz. Quem é a nossa raiz? 2.
Aí o que você observa? Se você pegar números para a direita do 2, vamos imaginar que você pegue o 3. Só um instante, se eu pegar o 3, que ele está para a direita desse 2 aqui, olha o que acontece. Se eu pegar no lugar do x e botar 3, vai dar número positivo. Ó. Se eu pegar x igual a 3, olha o que vai acontecer agora. Se eu pegar para a direita, veja que vai ficar y igual a 3 vezes 3, no lugar do x estou botando 3, aqui dá 9 menos 6, que é igual a 3. Veja que esse 3, de fato, o número ele é maior que 0, ó. Ele é positivo, então aqui, ó, positivo. Se eu pegar o número à esquerda, vamos imaginar o número 1, se eu pegar o número à esquerda desse 2, aqui à esquerda dele, olha o que vai acontecer. Se eu pegar aqui, vai ficar assim, y igual... observação 2, y igual a quanto? 3 vezes menos 1, aliás, 3 vezes 1, desculpa, 3 vezes 1 menos 6. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 6 é menos 3. Veja que esse número é negativo. Essa função para cá só vai gerar números negativos. Então, qual é a conclusão que você chega? A conclusão que você tem que fazer sempre é fazer essa conclusão que está aqui. Quando é que a função, se a função tiver a raiz x igual a 2 que nós encontramos, a função ela é igual a quem? A função ela é igual a 0. Veja aqui, ó. Desculpa, para a raiz, essa função ela é igual a 0. Se eu pegar valores maiores do que a raiz, do que 2, o que aconteceu quando eu peguei valores maiores do que 2? Ela só gerou número positivo, ou seja, a minha função aqui f de x, ela é maior que 0. Veja, ó, maior que 0. E para eu pegar no caso, um número menor que 2, eu peguei o número 1, veja que ele gerou número negativo. Ou seja, a nossa função, ela só vai gerar números negativos. Então, vocês estão observando que para mim fazer o estudo do sinal de uma função, eu preciso encontrar a raiz. Depois de encontrar a raiz, eu observo o valor do A, se vai ser para a direita ou para a esquerda a inclinação. Faço o estudo do sinal, um valor para a direita, um para a esquerda, e faço a conclusão. Isso aqui é o que nós chamamos de conclusão do estudo dos sinais. É o que nós chamamos de sinais da nossa função. Vai ser importante entendermos esses sinais porque quando nós estivermos estudando inequação produto e inequação quociente, nós vamos estudar o quadro de sinais e a importância desses sinais agora, nesse momento, é justamente para nós entendemos essas inequações produto e inequação quociente que a gente vai ver futuramente. Como eu havia comentado há pouco, a importância dessas funções, desses sinais, do estudo dos sinais das funções do primeiro grau, é justamente para a questão das funções que nós vamos estudar lá nas inequações produto e inequação quociente. Então vamos continuar com mais um exemplo sobre estudo dos sinais de uma função do primeiro grau, só que agora nós vamos observar nesse estudo que nós temos uma função onde a definição dela é uma função decrescente. Como assim, professor? Veja, ela é uma função decrescente porque o valor do nosso A, que nós estamos estabelecendo, ele é um número negativo. E se você observar agora o gráfico da função, ele cai para a esquerda. Em relação a quem? Em relação à raiz. Isso aqui é a raiz, não podemos esquecer. A raiz é o número que zera a função, no caso, a função do primeiro grau. Então, veja que agora, o que vai acontecer? Na função do primeiro grau, quando nós estamos estudando o sinal da crescente, veja que aqui os sinais, maior que, menor que e menor que. Quando a função ela é crescente, os sinais não mudam. Os sinais de menor que e maior que, eles ficam similares ao estudo tanto do x como dos valores que esse x vai gerar de acordo com a função que você está estudando. Então veja que na função decrescente, quando eu tiver o estudo da raiz do f de x igual a 0, logicamente eu já falei que nós vamos ter a raiz. Isso aqui é o que nós chamamos de raiz. Há pouco eu falei, aqui é a raiz. Agora, veja que toda vez que eu pegar um número que esteja à esquerda dessa raiz, se eu colocar essa função aqui, ela só vai gerar, ela está crescendo, ela só vai gerar números positivos quando eu for colocar aqui no meu gráfico no eixo do y. Se eu pegar um valor à direita desse valor da raiz,
veja que todas as vezes que eu pegar um valor à direita, esse gráfico, quando eu chegar para cá, para a parte de baixo, ele vai ser sempre o valor negativo. Para cá é negativo e para a parte de cima, daquele lado lá, nós vamos ter positivo. Então veja, para números menores do que a raiz, ou seja, quando tiver à esquerda, só vai gerar números positivos, ou seja, f de x maior que zero. Então nós vamos ter aqui, ó, f de x maior que zero. Veja que há uma troca de sinais, o sinal maior que e aqui menor que. Quando eu pegar valores para a direita que são menores do que a raiz, no caso, aliás, quando eu pegar números para a direita que são maiores do que a raiz e colocar na função, observe que os números são maiores, essa função só vai gerar valores menor que zero. Então veja a importância de estudar esses sinais. Então vamos ver um exemplo para a gente complementar aqui. Primeiro passo que nós vamos fazer aqui no caso é encontrar a raiz. E como é que nós encontramos a raiz, professor? Pegando o y igualando a zero. Então vai ficar como? Vai ficar 8 menos 2x, aí você iguala isso aqui tudo a zero. Porque você para encontrar a raiz, você tem que fazer esse f de x, que é a mesma coisa de y igual a zero. Então aqui vai ficar menos 2x igual. Esse que está mais vem para cá menos, então fica menos 8. Multiplicando esse aqui por menos 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2x igual a 8, onde nosso x vai ser igual a 8 dividido por quanto? 8 dividido por 2, que é igual a quanto? 4. A nossa raiz aqui no caso é o número 4. O que eu vou fazer agora? Vou fazer os sinais. Como, professor? Que sinais são esses? O segundo passo é os sinais dessa função. Coloco aqui a reta do x, onde vai ser colocada a raiz. A raiz no caso é o 4. Aí você vem agora observar, você vai observar esse valor dessa raiz. Como assim, professor? Veja que o valorzinho do a que nós temos aqui, ó, ele é negativo. Se ele é negativo, o nosso a aqui no caso, ó, negativo, a inclinação aqui vai ser para onde? A inclinação vai ser para a esquerda. Então esse gráfico aqui, a inclinação dele aqui vai ser para a esquerda. Não esqueçam, qualquer valor que eu pegar aqui agora, veja, se eu pegar um valor que esteja à esquerda desse 4, o que vai acontecer quando eu pegar um valor que está à esquerda do 4? Veja, se eu pegar o número 3, vamos imaginar que eu pego o número 3 e eu coloco ele na minha função. Aqui eu tenho 8 menos 2 vezes 3. Aqui nós vamos ter o quê? 8 menos 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6 é 2. E 2 é o que, gente? 2 é um número positivo. Então, aqui vai gerar número positivo. Ou seja, a minha função aqui, desse lado esquerdo, ela é positiva, maior que zero. Agora, veja, se eu pegar um valor, um número agora para a direita do 4, eu vou pegar o número 5. Eu pego aqui, vai ficar 8 menos 2 vezes quem agora? Ó? Veja que o nosso x ele é 5. Eu peguei 5. Aqui vai ficar 8 menos. Primeiro multiplicamos, não esqueçamos disso. 8 menos 10, que aqui vai dar o quê? Menos 2. Nesse caso aqui, ó, só vai gerar para esse lado de cá números negativos. Ou seja, menor o f de x, a função só vai gerar número negativo. Conclusão que eu tiro daqui, qual é a conclusão? Todas as vezes que você for fazer esse estudo, você tem que fazer a conclusão. Como assim, professor? A conclusão dos sinais. Veja, se eu pegar x igual a raiz é 4. Se eu pegar o x igual a raiz, veja que quando eu pego o número igual a raiz, a minha função sempre vai zerar. Então a minha função aqui, ó, ela é zero. Aí vamos agora para a esquerda dessa raiz, ou seja, para números menores do que 4. O que aconteceu com a nossa função? Aí você observa, ela só gerou número positivo, ou seja, maior que zero. E quando eu pego o número para a direita da raiz, no caso a raiz é 4, peguei o número 5, veja que a direita da raiz é 4, essa função aqui, ela só vai gerar números o que? Negativo. Veja que eu falei anteriormente, ó, quando o número for à direita da raiz, muda, faz uma troca de sinal. Quando ele for à esquerda da raiz, troca o sinal. Lá na função crescente,
os sinais de desigualdade permanecem o mesmo. Então a conclusão que você faz é essa: os sinais para a função decrescente é uma coisa e para a função decrescente é outra. Então fica a dica, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre a aula, e até a próxima para a gente ver. A próxima vamos estudar as inequações e os sistemas de inequações.